Bem, meus irmãos, dando então prosseguimento à nossa segunda aula, agora introduzindo aqui o terceiro e último vídeo desta aula, abordarei também uma outra prática que fazia parte da liturgia, né, do culto no período da igreja primitiva, o culto cristão da igreja primitiva, que é o batismo. Bem, já falamos alguma coisa em relação ao batismo, né? O fato dele que só podia estar presente, né, na comunhão, né, no momento da celebração da ceia do Senhor, aqueles que fossem realmente batizados, né? E é algo assim interessante observar no relato em Atos dos Apóstolos, que era uma prática da igreja, você vai ler, vai observar isso, em que o batismo acontecia logo em seguida à conversão. Então as pessoas se convertiam e logo eram batizadas. E aí vem logo aquela pergunta, né? Bem, por que hoje, então, nós não praticamos isso? Nós não fazemos assim. É necessário um período de discipulado, de preparação espiritual, bíblica, para que a pessoa, então, seja batizada. A explicação está no fato de que, ainda no período relatado ali em Atos dos Apóstolos, bem no início ainda, a igreja ela era composta na sua origem, né, lá no início, de muitos judeus, muitos prosélitos do judaísmo, e que quando migravam para o cristianismo mediante a fé, né, não era uma transferência de religião, mas eles passavam a pertencer à igreja por meio da sua fé em Cristo. Esses novos convertidos, na verdade, eles já traziam consigo toda uma bagagem bíblica, né, um conteúdo bíblico, um ensinamento bíblico, a necessidade de uma vida exemplar, porque o Antigo Testamento nos ensina isso. E os judeus, eles viviam, né, essa prática bem exposta, bem apresentada no Antigo Testamento sobre a necessidade de uma vida exemplar. Então, essas pessoas, quando vinham para a igreja, quando se convertiam, elas bastava apenas o arremate, por assim dizer, né? O ensinamento da fé cristã, das doutrinas cristãs, do ensinamento cristão, e a igreja não tinha dificuldade, então, em estar batizando um novo convertido logo após a sua conversão, porque já se entendia que aquela pessoa, por ser, né, um oriundo do judaísmo, geralmente, né, um judeu praticante, então o testemunho dele já era um testemunho exemplar. Já possuía um bom conhecimento das Escrituras, né, acerca de Deus, acerca da lei, dos profetas, enfim, e bastava agora ser pontualmente introduzido na doutrina cristã, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, por essa razão, o batismo ele acontecia logo imediato à conversão. Com o tempo, então, nós vamos observar que assim que a igreja começou a avançar e a alcançar, né, os gentios, então ela se deparou, é claro, com uma nova realidade. Pessoas que não tinham nada a ver com a fé judaica, oriundas de uma vida, né, totalmente contrária à fé cristã, suas práticas, suas crenças, pessoas envolvidas na idolatria, na prostituição, enfim, toda a devassidão, como Paulo aborda bem claro, né, sobre isso nas suas cartas, principalmente aos Romanos, no capítulo 1, quando ele fala acerca da depravação, né, moral, espiritual, em que os gentios se encontravam. Os judeus também, só que os judeus tinham conhecimento da lei, e esse conhecimento os privava de muitas coisas, não faziam muitas coisas que os gentios, né, observavam e faziam. Sendo assim, então,
houve, é claro, a necessidade de um tempo, de um período de ensinamento, né, para que esse novo convertido, né, um gentio, pudesse ter realmente não somente o conhecimento das principais doutrinas da fé cristã, mas também que ele pudesse comprovar que ele havia de fato nascido de novo por intermédio do seu bom testemunho. Então, esperava-se um tempo para que ele pudesse dar provas de que, de fato, ele era um convertido, para então ele ser batizado. É interessante algumas questões relacionadas ao batismo no início, que, por exemplo, aqueles que iam ser batizados, né, havia uma prática, né, da igreja na ocasião em que os candidatos, né, os batizandos, eles praticavam um jejum, né, durante a sexta e o sábado, para então na madrugada de domingo, bem cedo, né, fazendo ainda trazendo a lembrança, a memória, o momento da ressurreição de Jesus, né? O horário em que Jesus também ressuscitou, no domingo pela manhã, ainda bem cedo. Então eles desciam as águas, né, do batismo e eram então batizados por imersão, curiosamente, né? Completamente nus, né? Ao contrário de hoje, é claro, os homens, né, separados das mulheres, e após o batismo eles recebiam então uma roupa branca, dando a entender através do simbolismo que de fato agora eles estavam vivendo uma nova vida, né? E a brancura daquela vestimenta apontava, né, para esta nova vida em Cristo. Depois, após eles se vestirem, havia uma prática também da igreja de dar um pouco de água para aqueles batizados agora, né, estarem bebendo, para ilustrar que, que houve realmente uma lavagem, não apenas externa, mas também houve principalmente a purificação interna. Veja bem, não era a água que estava purificando a pessoa por dentro, mas era um simbolismo, né, que a igreja adotou durante um período, né? Depois, também, após eles terem tomado essa água, eles recebiam também uma unção, né, uma unção com óleo. Por que a unção com óleo? A igreja entendia, nesse tempo, que agora que eles fazem parte da casa sacerdotal de Deus, que eram sacerdotes de Deus, então ao serem introduzidos como sacerdotes, né, no reino de Deus, eles deveriam também de receber uma unção sacerdotal, né? Era uma prática da igreja nesse tempo, e porque agora vieram formar a parte do sacerdócio real, e ainda lhe davam leite e mel para comer, dando a entender, através desse simbolismo, que agora eles estavam possuindo realmente, no sentido espiritual, a terra prometida, né? Vivendo uma nova dimensão de vida. Enfim, eram práticas, né, adotadas pela igreja durante um tempo. Isso não perdurou durante muito tempo, mas alguns acharam por bem fazer isso como simbolismo, né? Como simbolismo, dando a entender o que aqueles novos cristãos estavam experimentando, né? Agora como novas criaturas. Depois, então, todos marchavam, né, indo em direção ao lugar de culto onde aquele novo convertido participava, então, pela primeira vez da comunhão, participava pela primeira vez da ceia do Senhor. E, enfim, são situações, são assuntos interessantes que nos fazem pensar, né, algumas questões, mas o que eu quero destacar aqui é que dentro do culto cristão, no Novo Testamento, o batismo ele fazia parte, né, dessas liturgias, né? Então, só para que os irmãos tenham ideia de como que o batismo ele acontecia e a diferença, né, do tempo, né, de um novo convertido oriundo do judaísmo e um novo convertido oriundo do mundo gentílico, né? Por que no início os novos convertidos eram batizados
logo a seguir a conversão e posteriormente esperou que a igreja entendeu que se deveria esperar um tempo para que esse novo convertido pudesse descer as águas do batismo. Diz a história que esse período de discipulado depois passou a durar 3 anos. Durante 3 anos, o novo convertido ficava estudando as escrituras, aprendendo e dando provas de que realmente havia se convertido. Bem, a prática da adoração é um outro tópico. Deus mandou que seu povo, sob a antiga aliança, cumprisse ao pé da letra todas as suas instruções a respeito da adoração. Quando você olha no Antigo Testamento, você vê o povo adorando mediante uma prescrição divina, ou seja, Deus ensinou, Deus doutrinou o povo sobre a adoração, como o povo deveria adorar, aonde o povo deveria adorar, quais os elementos deveriam fazer parte do culto judaico. Nós estudamos isso quando mencionamos aqui a adoração no período do Velho Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, nós observamos que, por incrível que pareça, não existe uma fórmula litúrgica. Você não vai ver no Novo Testamento um ensinamento sobre a questão de como que os cristãos deveriam prestar o seu culto. Não existe um regulamento. O que nós entendemos que existe sim, né, uma adoração constante em que a igreja ela obedecia princípios enquanto adorava, obedecia algumas práticas, embora não houvesse esse manual litúrgico. Mas o fato é que a adoração estava sim presente na vida da igreja por ocasião, como descrito nos tempos do Novo Testamento. E nós vamos entender, claro, que isso realmente era um fato, né? Era um fato. Nós vamos ter assim uma pista de como procedia, né? Quais eram esses elementos litúrgicos na igreja primitiva, quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42, que diz ali um testemunho, fala acerca de um testemunho acerca da igreja, como que era o comportamento dos crentes após a conversão. Diz o texto que a multidão, né, dos que haviam se convertido, né, aqueles irmãos, os salvos em Cristo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui alguns elementos. Primeiro, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, pelo menos somente nesse texto, nós temos 4 elementos que com certeza faziam parte da liturgia, do culto, do serviço de adoração da igreja primitiva. Vamos entender como que cada um desses elementos eles aparecem no culto cristão no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos. Vamos entender primeiramente, irmãos, o que significa a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é a doutrina que os apóstolos criaram, né? Não. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento transmitido pelos apóstolos conforme o ensino de Jesus. Então, tudo que Jesus ensinou durante seu ministério, os apóstolos agora estavam reproduzindo a igreja. Lembra quando Jesus disse em Mateus 28, versículo 19 e 20, que os discípulos deveriam ensinar tudo quanto Jesus havia ordenado, né? E havia ensinado. Essa transmissão desse ensino é que caracteriza a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a reprodução fiel dos ensinos de Jesus. Ok? Então, tendo isso posto, vamos caminhar. A doutrina, né, a adoração e a doutrina, elas caminham juntas.
Não tem como haver adoração sem haver doutrina, sem haver ensino. Lembrem-se que doutrina quer dizer ensino. Doutrinar é ensinar. Culto de doutrina é culto de ensino. Uma igreja sem doutrina é uma igreja sem ensino. Né? Não confundam doutrina com usos e costumes, ok? Bem, adoração e doutrina apoiam-se mutuamente, porque um culto oferecido na ignorância, ele evapora, não tem sentido, perde-se a razão de ser. Né? Tem que ter base, tem que ter consistência. Toda adoração, ela traz consigo o elemento pedagógico, onde as pessoas que comparecem ali para adorar, elas aprendem, né? Elas aprendem alguma coisa, ok? Relacionado à palavra de Deus. Então, não foi uma... A doutrina não significa apenas granjear informações, ou seja, jogar informações, fazer declarações, né? Às vezes evasivas, sem sentido, né? E sem nexo, fora de um contexto. Não. Não foi uma aula bíblica acadêmica que os apóstolos ministraram, mas ensinamentos junto com apelos aos discípulos para que acatassem as diretrizes do Senhor. Então veja bem, quando se diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, significa o seguinte, que quando eles se reuniam para cultuar, havia um ensino. E esse ensino ele era seguido por um apelo, por um desafio, à prática daquilo que foi ensinado. Então os crentes não saíam dos seus cultos, dos seus momentos de adoração, apenas com uma bagagem de informações, mas saíam dali com um bom conteúdo doutrinário a ser praticado. É essa a questão, né? Eu aprendi, e agora o que eu faço com este ensino? Por onde eu começo? Qual é o meu desafio? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer, tendo em vista o ensino que eu acabei de receber? Entendemos, meus irmãos, então que o culto cristão deve ser de caráter prescritivo e não apenas descritivo. Ou seja, em todo culto nós vamos receber uma prescrição bíblica do que nós devemos ser, do que nós devemos fazer, da maneira como nós devemos falar. É uma prescrição. E não simplesmente descrições vagas, declarações, né, belas, filosóficas, enfim, mas que em nada, né, tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Isso quer dizer que enquanto nós adoramos, enquanto nós cultuamos, nós doutrinamos e aprendemos para praticar. Vou repetir. Enquanto adoramos, nós doutrinamos e aprendemos para praticar. Né? Não é aprender para guardar conhecimento, é aprender para praticar o que foi ensinado. Jesus convocou os seus discípulos a discipularem todas as nações. O primeiro passo foi o batismo, que representava um compromisso público total com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É bom lembrar que o batismo cristão, é um testemunho público daquilo que já aconteceu com aquele que está sendo batizado. Né? Ele já se converteu, seus pecados já foram perdoados, já foi purificado dos seus pecados, ele já morreu para o mundo e agora ele vive para Deus. E o batismo é um testemunho público de tudo isso que aconteceu com esta pessoa. Assim como ele morreu, né? O que se faz com uma pessoa quando morre? Ela é sepultada. Então, no batismo, o simbolismo da morte, né, e do sepultamento espiritual daquele que morreu é visto no momento em que ele é mergulhado nas águas. Mas ele não apenas morreu, mas ele agora vive uma nova vida em Cristo. Ou seja, ele ressuscitou para uma nova vida. Então, com o momento em que a pessoa está sendo erguida, né, emersa das águas,
do batismo é um testemunho daquilo que aconteceu com ela também por ocasião da conversão. Ela morreu para o mundo e agora está sendo ressurgida para um novo viver. Só para lembrar os irmãos, que com certeza os irmãos já devem ter estudado alguma coisa sobre este tópico, não é isso? Bem, em seguida, Jesus ordenou aos apóstolos que ensinassem aos futuros discípulos da segunda geração a guardar todas as coisas. Todas as coisas, como eu já tenho falado para os irmãos, são todas as coisas que o Senhor lhes havia ensinado, né? E é bom lembrar, meus irmãos, que o ensino de Jesus não consistiu em teorias apenas, ou filosofias, ou palavras bonitas. Não, mas o ensino de Jesus, ele consistia em praticidade. Isso quer dizer que a responsabilidade dos apóstolos era não somente dizer o que Jesus disse, mas levar as pessoas a praticarem aquilo que Jesus quer que elas pratiquem, né? Então, era esse o desafio, como é o nosso desafio. Ao ensinar a palavra num culto, o nosso desafio é levar as pessoas a praticarem aquilo que Jesus quer que elas façam. Então, essa é a transmissão da doutrina. É assim que vai acontecer. Esses ensinos foram exemplos práticos em torno de uma nova compreensão do relacionamento com Deus. Como que agora uma pessoa vai se relacionar com Deus? E é importante observar que enquanto nós estamos falando, né, no culto, é muito importante, meus irmãos, que na nossa fala, enquanto dirigimos um culto ou enquanto pregamos e fazemos ali algumas declarações, é importante nós explicarmos o que estamos dizendo e não apenas fazer citações. Então, quando se fala sobre a segunda vinda de Cristo, né, muitas pessoas sabem o que significa a segunda vinda de Cristo, mas possivelmente há pessoas ali no culto que nunca ouviram falar. Então é necessário que o dirigente ou pregador explique de forma sintetizada o que é a segunda vinda de Cristo. Para quem ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Se a Bíblia fala acerca de uma data ou não, né? Se há sinais que evidenciam a volta de Jesus, enfim, declarações bíblicas, né, seguidas de uma breve explanação. Quando se fala, por exemplo, em, vamos pensar na necessidade da regeneração, muitas pessoas não sabem o que é regeneração. Então é necessário explicar o que é regeneração. Até mesmo, irmãos, a própria palavra oração. Muita gente não sabe o que é oração. A gente pensa que oração é uma ladainha, ou então uma reza apenas em que as pessoas falam e terminam de falar e pronto, amém, e levantam e vão embora. Quando na verdade a oração é muito mais do que isso. Então não basta, num culto, nós fazermos declarações de verdades. É importante que essas declarações, aquilo que nós falamos no culto, seja seguido de uma breve explicação para que as pessoas compreendam o que está sendo dito. Lembrando, o culto ele é pedagógico. Enquanto nós adoramos, nós estamos ensinando, né? Como temos falado aqui, ok? Então, mais importante do que as pessoas saírem de um culto com muita informação bíblica, elas saírem dali desafiadas a praticarem o que foi ensinado. Entende? Então não afogue, não sufoque as pessoas com muitas frases, com muitas declarações, mas seja objetivo em transmitir verdades seguidas de
explicações, de esclarecimento, levando as pessoas à necessidade de praticar o que está sendo ensinado. Porque a adoração tem a ver com doutrina. Quando nós doutrinamos, nós estamos, quando nós adoramos, nós estamos doutrinando, e doutrinar é ensinar, ok? Bem, uma outra coisa que diz, né, o texto diz que acontecia na ocasião na igreja primitiva, que os discípulos da igreja perseveravam, né, não apenas na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. Junto com o serviço da palavra, a primeira igreja da história perseverava na comunhão, diz o texto. Lucas, o autor do livro de Atos, explica algo mais a respeito desta comunhão nos versos subsequentes. Diz que os crentes ficavam juntos, né? Afirmar que os crentes estavam juntos indica que estavam juntos como família de Deus. A Bíblia diz isso, que eles estavam juntos. Isso fala de comunhão, de relacionamento, de estreitamento. Não havia isolamento, não havia afastamento entre eles. Eles estavam juntos como famílias, como membros de uma só família de Deus. Isto é, regularmente, e tinham tudo em comum. Daí a palavra comunhão. O que é meu está apenas comigo, mas pode e deve ser compartilhado com quem não tem, se houver necessidade, e vice-versa. Então, por isso que a Bíblia diz que ninguém dizia que algo era propriamente seu, mas vendiam suas propriedades e com o recurso, né, que adquiriam, eles repartiam, né, com todos, de sorte que na igreja não havia necessitado algum. A adoração genuína conduz-nos à lembrança de que não somos de nós mesmos, fomos comprados por preço infinitamente alto. Consequentemente, somos escravos de Deus e dos membros do seu corpo. Ações de graça pelo sacrifício do Filho de Deus incitam os filhos beneficiados a indagar como se desincumbir da obrigação imposta. Que presente digno devemos trazer para o altar cristão? O pano de fundo da ceia, né, da Eucaristia cristã, descobre-se na refeição da Páscoa. Olha só, esta celebração consistia de duas partes. Primeira, como diz lá em Coríntios capítulo 11, 24, enquanto comiam, aí essa é a primeira parte. Depois nós vamos ver a segunda parte desse momento da comunhão, né? A segunda diz, depois de cear. O que Jesus insistiu originalmente era repetido como duas partes de uma refeição maior, ágape, ou festa do amor, com a intenção de beneficiar os cristãos mais carentes da igreja. Esta refeição, que substituiu a Páscoa dos judeus, era tomada diária ou semanalmente. Então, o que acontecia? A igreja se reunia e no momento em que os crentes iam participar da ceia do Senhor, havia antes dessa ceia, né, um momento, uma refeição que era compartilhada por todos. E aí, nessa refeição, não havia divisões, não havia discriminações, não deveria haver, né? O rico, por ser rico, não deveria de ter privilégios na alimentação, comer do bom e do melhor, porque era rico, enquanto o pobre, que não tivesse nada, né, ou quase nada para comer, teria que se limitar naquela sua refeição simples, humilde. Não. Naquele momento, tudo deveria ser compartilhado. E deveriam todos esperar uns pelos outros. Daí a explicação de Paulo, quando ele diz que eles deveriam esperar uns pelos outros. Não tem nada a ver com a nosso modo hoje de ceia, quando se pega o pão e nós ficamos aguardando, né,
um pelo outro, até que todos sejam servidos. Nós fazemos assim, né? Algumas igrejas fazem assim, e realmente é bom esperar que todos sejam servidos para que então participemos juntos do pão. Mas não fazemos isso porque a Bíblia está orientando, porque a orientação de Paulo em esperar uns pelos outros diz respeito a essa refeição, né, que era realizada antes, né, da ceia do Senhor. E Paulo diz bem claro ali que quem tinha muito chegava cedo, comia, e depois os demais que chegavam, né, ficavam com fome. Bem, ninguém espera saciar fome por ocasião do pão e do cálice. Então subentende-se que havia realmente um banquete, uma refeição maior, aonde todos, homens, mulheres, pobres e ricos, podiam agora, como corpo, como membros comuns do corpo de Cristo, participar de uma única refeição. Queridos, isso nos fala de comunhão. Isso quer dizer que a igreja do Senhor, ela precisa viver esta comunhão. Não pode haver jamais, em momento algum, qualquer tipo de discriminação, um olhar diferenciado, né, acerca do irmão, uma atitude equivocada que possa excluir alguém daquele momento. Não, nós hoje pertencemos ao corpo de Cristo e precisamos estar vivendo esta reunião, esta comunhão, e isso é expresso, né? Isso é expresso nos nossos momentos de celebrações, quando nós nos reunimos para participar. O caráter dessa refeição não se evidencia somente numa dramatização do sacrifício único do Filho de Deus pelos nossos pecados, mas era também uma demonstração da adoração que tem implicações horizontais. E é muito interessante isso, porque a ceia do Senhor hoje, quando nós participamos do memorial do corpo e do sangue de Jesus, naquele momento ali nós estamos celebrando dois níveis de comunhão, né? Nós celebramos a nossa comunhão com Deus, né? A nossa comunhão com Deus, porque agora nós pertencemos à família de Deus, estávamos excluídos da comunhão de Deus e pela morte de Cristo fomos trazidos para perto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então nós celebramos ali também a nossa comunhão com Deus pelo sangue de Cristo. Mas há também a comunhão horizontal. Agora, como filhos de Deus, nós pertencemos a uma família. E nesta família, nós somos irmãos uns dos outros. E não pode haver separação entre nós. Não pode haver bloqueio entre nós. Não pode haver diferenças entre nós. Então, se você parar para refletir, nós temos nessa dupla comunhão um retrato da cruz, né? Porque na comunhão vertical com Deus, bem que poderia ser exemplificada, né, na madeira, na trave vertical da cruz. E na comunhão horizontal, bem que poderia ser exemplificada na trave horizontal da cruz. Então, a cruz, hoje, para nós, é um símbolo perfeito da nossa dupla comunhão que deve ser celebrada por ocasião da ceia do Senhor. Quando participamos do pão e do cálice, estamos celebrando também, por causa da morte de Cristo, pelo sangue vertido no Calvário, a nossa comunhão com Deus e agora também a nossa comunhão com os nossos irmãos. Então nós estamos ali em plena comunhão. Por isso que precisamos estar bem, né? Bem com Deus e com o nosso irmão quando participamos da mesa do Senhor. Não com o coração amargurado,
não com o coração triste, aborrecido, magoado, né? Em falta com Deus, em pecado, em rixas com alguém da igreja, nada disso. Precisamos estar vivendo em perfeita comunhão com todos, com Deus e com o nosso próximo. Bem, temos também, nesse texto de Atos 2,42, um outro elemento que fazia parte do culto, as orações. Diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Né? Nas orações. Um dos elementos que tem destaque no culto da igreja primitiva é a oração. O judeu do primeiro século dificilmente podia imaginar um culto sem orações. Pelo menos na sinagoga, era uma prática comum. Todo judeu praticava as orações em seus cultos, né? Em suas liturgias. Consequentemente, era natural que os primeiros cristãos continuassem também essa prática. Né? Lembrem-se que estamos falando da primeira geração dos cristãos, que eram judeus. Né? Depois chegaram os gentios, mas no princípio, no capítulo 2 de Atos, ali em Jerusalém, né? Em Jerusalém, a primeira comunidade de cristãos era formada de judeus, salvo algumas exceções, mas boa parte eram judeus que estavam se convertendo a Cristo, né? Embora líderes religiosos, chefes da religião, né, ainda se posicionavam contrários à fé cristã, mas muitos judeus se converteram a Cristo. Né? Aqueles que se opunham eram pessoas extremamente religiosas, mas o povo comum, né, ele entendeu a mensagem. Depois, o evangelho foi pregado em outras cidades, fora, né, de Jerusalém, fora de Israel, e chegou na Europa, e aí os gentios também se converteram a Cristo. Mas, voltando aqui ao assunto, é de se esperar que a primeira geração de cristãos, tendo sido ela originada do judaísmo, né, prosélitos, enfim, obedeceram ainda essa prática das orações. Então era natural que a igreja primitiva vivesse na íntegra, né, essa questão da oração. Mas não no mesmo molde dos judeus no Antigo Testamento, com um certo formalismo, não. Mas dá a entender que agora havia espontaneidade nas orações, né? Orações espontâneas de um modo diferenciado. A Bíblia nos fala também que era comum chegar num lugar, podia ser comum chegar num lugar e encontrar ali um lugar onde se julgava ser um lugar de oração, como é o caso de Atos capítulo 16, versículo 13, né, em que quando Paulo e Silas chegam naquele lugar, eles entendem que ali havia um lugar onde as mulheres estavam ali orando. E é interessante que os homens agora se aproximam delas e eles oram junto com elas, coisa que não era comum no Antigo Testamento, né? Um homem junto de uma mulher. Daí porque quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e os discípulos chegam, eles ficam assustados porque veem Jesus conversando com uma mulher. Porque não era comum, não era uma prática. Isso não era uma cena bem vista, uma mulher conversando com um homem na rua. Entende? E quando chega agora na igreja, você vê homens e mulheres orando juntos. Né? Então você vê que algumas coisas começam realmente a mudar na trajetória da igreja. Jesus ensinou, por exemplo, a oração em particular. Né? Ele disse que deveríamos entrar no nosso aposento, no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. E o nosso Pai que está nos céus, certamente Ele nos ouviria. Mas também ensinou a oração em grupos, né? Quando, por exemplo, ele disse que se duas pessoas concordarem na terra, né, acerca de qualquer coisa que pedirem, o nosso Pai Celestial, ele nos atenderia, claro, segundo a vontade dele, mas aqui dá a entender Jesus estimulando a oração também em grupos. Primeiro ele fala da oração particular, mas incentiva também a oração coletiva, né? A oração coletiva.
E ainda que pensando no sentido mais geral, a oração se distingue da adoração pela preocupação do suplicante com suas necessidades, enquanto a adoração conceitua a alma, né, sobre seu Deus. Enquanto nós estamos orando, estamos bem focados em necessidades, em situações específicas, sejam agradecimentos ou sejam motivos de intercessão. Então a oração vai nos levar a esse nível, né? A esse nível singular. Enquanto na adoração propriamente dita, estamos ali celebrando, adorando, a nossa alma está se elevando ao Senhor. Mas quando nós estamos orando, nós também estamos adorando, né? Eu me refiro aqui, quando eu tento fazer essa distinção, né, do momento da oração especificamente e o momento simplesmente da adoração como celebração. Quando nós estamos no momento de adoração, nós podemos estar cantando, nós podemos estar dizendo expressões, né, de louvores a Deus, e tudo isso é adoração. Mas quando nós estamos simplesmente orando, então nós estamos nos comunicando com Deus através de um diálogo e apresentando a Ele as nossas necessidades, as nossas gratidões também. Mas esta oração não deixa de ser também um elemento de adoração, porque enquanto oramos, nós também adoramos. As orações bíblicas valorizam a comunhão com Deus como aparelhos complicados, projetados para uma função particular. Deixamos de alcançar o objetivo da nossa existência fora da comunhão que a oração cria. Por exemplo, o egoísmo, soberba e murmuração aniquilam a comunhão. Somos então como quem tenta martelar um prego com sabonete. Não vai perfurar, né? São aquelas chamadas orações que Deus não responde. Orações que Deus não ouve. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele faz uma advertência séria acerca do marido, né, que deve tratar bem a sua esposa para que não sejam impedidas as suas orações. Olha só, então há orações que podem sim ser impedidas, né? Não simplesmente porque Deus decide não respondê-las, mas porque há bloqueios em nós. Há bloqueios em nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina sobre isso, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós queremos receber o perdão de Deus, é necessário que nós aprendamos a perdoar. Porque se nós não perdoamos, nós não temos por que pedir a Deus que nos perdoe. Então o nosso coração precisa estar limpo, precisa estar liberado para o agir de Deus, para que as nossas orações elas cheguem ao seu destino, que é a doce presença de Deus, e Ele esteja disposto a ouvi-la e respondê-la, né, segundo a sua vontade. Na oração, nós expressamos palavras para Deus, nós adoramos e bendizemos ao nome do Senhor. E é muito interessante quando nós pensamos em oração, que na oração nós devemos, toda oração eu penso que nós devemos começar adorando a Deus. Adorando a Deus. Comece as tuas orações simplesmente louvando e adorando a Deus por tudo que Ele é. Você pode adorar a Deus também por todas as suas obras maravilhosas e grandiosas. Adorando a Deus pelo seu poder criador, pela sua onipotência, pela sua onipresença, pela sua misericórdia, pela sua bondade infinita. E você pode adorar a Deus também pelas obras maravilhosas que Ele tem realizado na sua vida em particular. Depois reserve um momento para agradecer. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelos seus cuidados para contigo, para com a sua família, enfim. Depois você pode pedir algo para si, né? Coloque diante de Deus as tuas necessidades,
aquilo que vai no seu coração, aquilo que você almeja, sempre submetendo os teus pedidos à soberania e à vontade de Deus. Mas é importante também que nas nossas orações haja um momento de intercessão, para que nós não peçamos apenas por nós, mas intercedamos pelos nossos irmãos. Então interceda pela tua família, interceda pela igreja, interceda pelos teus líderes, pelo teu pastor, interceda pelas autoridades constituídas. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, interceda a Deus pelos missionários, enfim. À medida que você começar a interceder, o Espírito Santo vai lhe trazer à memória, né, nomes pelos quais você deve estar se prostrando diante de Deus, falando com Deus acerca dessas pessoas. E termine a sua oração adorando a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo a soberania de Deus em tudo aquilo que você tem falado com o Senhor. Então observe que a oração é muito mais do que um momento de ficar dizendo palavras vazias, como se fosse para cumprir um ritual, né? Fazendo uma reza, uma ladainha para com Deus. Nada disso. A oração é um diálogo. Uma oração é um momento de adoração. E lembrando que se ela é um diálogo, isso quer dizer que enquanto nós estamos falando com Deus, Deus está ministrando algo em nossos corações. Então, guarde um momento na sua oração para ouvir Deus falar. Sabe aquele momento que você ora, fala, e você sente a necessidade de ficar quieto? Faça um silêncio e espere o Espírito Santo ministrar alguma coisa ao teu coração. Certamente ele vai ministrar. A oração faz parte do nosso culto. Então, isso que eu acabei de dizer, né, diz respeito à nossa oração particular, mas pode e deve acontecer também em nossas orações que fazemos no templo, de joelhos dobrados, falando com Deus, não é verdade? E quando nós vamos orar na igreja, meus irmãos, no culto, e aqui já entrando numa parte bem prática, né, do nosso dia a dia, é importante que as orações façam parte dos nossos cultos, mas é importante também que tenhamos sabedoria na hora da oração. Como, por exemplo, no meio pentecostal, é muito comum, quando numa determinada igreja, quando se vai orar, todos começam orando juntos. E aí, geralmente, se tem um motivo de oração. Você convida alguém para orar e diz pelo que ela deve orar. Então, vamos orar, por exemplo, pela saúde de um irmão ou de uma irmã que está doente, precisa de cura. Então, aquela pessoa vai orar por aquela pessoa. Cabe à igreja que vai acompanhar a oração, se a igreja tem o costume de expressar palavras, né, em alto volume na hora da oração, amém, glória a Deus e tal, acompanhe a oração que está sendo feita. Ou seja, se a oração é por alguém que está enfermo, então você vai dizer, amém, Senhor, cura esta pessoa, Senhor, dá ela saúde, Senhor. Você concorda com a oração que está sendo feita. Porque o que a gente observa? Alguém começa a orar no microfone pedindo cura divina para alguém, e o outro lá está mandando amarrar o diabo, está pedindo a Deus para poder abrir portas de emprego, está pedindo para Jesus batizar com o Espírito Santo, e o irmão lá no microfone orando pela saúde do irmão. Então, são aquelas orações cruzadas, né? Cruzadas no culto em que não se entende o que está dizendo ali. Okay? Então, até para nós orarmos no templo, é necessário sabedoria. É necessário sabedoria. Uma outra coisa que eu observo também na oração no templo, as nossas orações coletivas, momentos de oração, por exemplo, é quando alguém é chamado para orar, por exemplo, na abertura de um culto. Meu irmão, você vai orar pela abertura de um culto, então você ore pelo culto. Ore por aquilo que vai acontecer no culto. A pessoa pega o microfone e gasta 10, 15 minutos para orar somente pela abertura do culto. Meu irmão, se há em nosso coração o desejo realmente de orar,
Então, vamos participar mais dos cultos de oração, onde vamos ter tempo suficiente para orar 10, 15, 20, 30 minutos, né? Falando com Deus sem nenhuma dificuldade. Mas vamos ser prudentes, né? Até mesmo na administração do nosso tempo quando nós estivermos orando. E vamos prestar atenção quando formos chamados para fazer uma oração. Se alguém lhe chama para orar, meu irmão, faça aqui uma oração. Você pode perguntar, tem algum motivo específico? Né? Se ele disser, não, é apenas uma oração, então você ora. Agora, atente, porque geralmente quando é solicitado para fazer uma oração, alguém orienta qual é o motivo da oração. Então, atente para o motivo da oração. Uma situação que, por exemplo, isso geralmente às vezes é desobedecido, é quando se vai orar no momento da oferta. Convida-se alguém para orar pelo momento da oferta e a pessoa começa a orar pelo missionário que está na África, orar pelo irmão, pela pessoa que está doente no hospital, aí ora, no final de tudo vai orar pela oferta. Naquele momento, a oração é destinada ao que vai acontecer, ao levantamento dos dízimos e das ofertas. Então detenha-se a orar por aquilo que está sendo solicitado. Então, são orientações, porque as orações faziam parte da vida da igreja cristã no início da sua trajetória em Atos dos Apóstolos e, graças a Deus, ela deve permanecer nos nossos dias. Né? Nos nossos dias, todo culto precisa ter o seu momento de oração. Deus quer que os seus filhos falem com Ele. E no culto de adoração é um momento maravilhoso que temos para expressar a Deus as nossas orações. Um outro elemento, meus irmãos, que fazia parte da liturgia dos cultos da igreja primitiva, além desses que estão bem claros em Atos capítulo 2, 42, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações, a Bíblia fala também de cânticos. Embora não há, assim no Novo Testamento, muitas, inúmeras referências sobre cânticos, mas o fato é que o cântico ele esteve presente nos cultos da igreja primitiva. A Bíblia, por exemplo, nos fala que Jesus cantou um hino por ocasião da última ceia. Né? Aliás, da primeira e última, né? Foi a ceia que ele instituiu e foi a última que ele participou também com os seus discípulos. Então, por ocasião da instituição da ceia do Senhor, Mateus capítulo de número 26, a Bíblia fala no último versículo que, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus cantou um hino, enfim, um hino propício para aquele momento ali. A Bíblia nos diz também que por ocasião do aprisionamento de Paulo e Silas lá em Filipos, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é importante. Cantavam louvores a Deus. Não era qualquer canção, não era qualquer música. Era um hino que adorava ao Senhor. Então nós acreditamos, por exemplo, que até mesmo a conversão do carcereiro naquele dia, os louvores que ele ouvia de dentro da prisão, né, que vinha de dentro do lado onde Paulo e Silas estavam, aquilo lhe contribuiu para que ele pudesse estar sensível ao que Deus estaria fazendo logo a seguir. Quando houve aquele grande terremoto, enfim, ele pensou que todos tivessem fugido, e aí houve aquela palavra de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia fala que ele se converteu, levou Paulo e Silas para a sua casa, e todos da sua casa também se converteram. Mas tudo começou com aquele carcereiro ouvindo as orações e os louvores que Paulo e Silas entoavam na prisão. Você vai observar, né, que o cântico, por exemplo, o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 22, verso 22, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Paulo cita o Salmo 18, verso 49, cantarei louvores ao teu nome, em Romanos 15, versículo 9.
Então, isso deixa bem claro para nós que o louvor, que o cântico fez parte da vida da igreja. A Bíblia faz menção em Colossenses 3,16 de cânticos espirituais, né? Cânticos espirituais que eram entoados na igreja. A Bíblia ela menciona 3 expressões, né, que tem a ver com louvor. Colossenses 3,16 aparecem lá salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. São 3 palavras que juntas nos fazem entender que a igreja tinha como prática na liturgia expressar palavras em forma de melodias, de hinos ao Senhor. Então, ora, a igreja estava cantando os salmos. O que eram os salmos? Eram justamente os salmos do nosso livro de salmos, versos dos salmos que eram entoados pelos cristãos, que havia uma melodia, uma música com as letras daquele determinado salmo. E aquele salmo ele servia como cântico congregacional. Havia os hinos. O que eram os hinos, então? Os hinos eram composições dos membros da igreja. Composições espontâneas que as pessoas faziam, né? Criavam hinos para adorar ao Senhor. E havia os cânticos espirituais. O que eram os cânticos espirituais? Os cânticos espirituais eram melodias, eram hinos espontâneos, mas como de origem celestial. O Espírito Santo movia alguém de forma sobrenatural e esta pessoa começava a cantar uma linda melodia, um lindo cântico, geralmente em outras línguas, né? Numa língua estranha, e adorando, exaltando ao Senhor. Ainda hoje se vê, né? Se bem que com muita raridade, né? Alguém já disse uma vez que cânticos espirituais virou operação de maravilhas. Na verdade, que quase não se vê, quase não se ouve, mas quem já teve o privilégio de poder ouvir alguém, né, sendo usado pelo Espírito Santo no culto para cantar de forma assim espiritual, uma canção, um hino numa língua estranha, a voz da pessoa muda, né, o timbre de voz num cântico normal, num hino normal que ela estivesse cantando, ela não cantaria, né, com tanta perfeição como quando ela canta sendo tomada pelo Espírito Santo para expressar um lindo louvor do fundo da alma, como eu disse, geralmente uma língua desconhecida, adorando ao Senhor. Então a igreja ela expressava assim em seus cultos melodias, salmos, hinos e cânticos espirituais. Vale ressaltar, meus irmãos, que todos eles, sejam hinos, sejam salmos, sejam hinos, sejam cânticos espirituais, eram louvores a Deus, cuja letra enaltecia o Criador, ou então falava de Cristo, falava da sua obra redentora, falava dos mistérios de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus. Enfim, todos os hinos eram expressões de louvores ao Senhor. Você vai ver, por exemplo, algumas pistas aí no Novo Testamento de alguns hinos que a igreja cantava. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, temos ali um hino. Filipenses 2, versículo 5 a 11, Colossenses 1, 12 a 18, 1 Timóteo 3, versículo 16, Tito capítulo 2, de 11 a 14, 1 Pedro 3, 18 a 22, são passagens do Novo Testamento cujo conteúdo são
verdadeiras letras de hinos que a igreja primitiva cantava adorando ao Senhor. Ok? Que isso fique de mensagem para nós. Não basta apenas cantar, mas que nos nossos hinos, que nas nossas músicas evangélicas, Deus esteja sendo louvado. Jesus esteja sendo entronizado. Que os nossos hinos falem mais de Deus, falem mais de Cristo, falem mais da cruz, falem mais da volta de Jesus. Eu defino um hino como uma mensagem bíblica cantada. Uma mensagem bíblica cantada. Todo hino precisa ser uma mensagem bíblica cantada. Ok? Bem, um outro elemento dos cultos na igreja primitiva eram os dons espirituais, né? Eram os dons espirituais. Havia a manifestação dos dons espirituais no culto cristão. Então, era, quando você lê Coríntios, né, capítulo 14, fica bem claro ali que era comum as manifestações dos carismas, dos dons, né, na igreja. E era tão comum que Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 14, ele escreve com a intenção de regulamentar o uso dos dons. Porque está bem claro ali, no capítulo 14 principalmente, que estava havendo uma desordem, né, por causa do mau uso dos dons espirituais. E Paulo escreve o capítulo 14 para falar aos irmãos, para doutrinar como que os dons espirituais precisam ser exercidos na igreja. E ali ele dá ênfase, né? Há 3 dons. Ele fala do dom de variedade de línguas, ele fala do dom de profecia e o dom de interpretação das línguas. E ele vai deixar bem claro, né, que o dom de línguas, né, ele, quando não é seguido pelo dom de interpretação, então que aquele que fala não deve falar numa altura que vai incomodar quem está do lado, a menos que tenha a interpretação. Não havendo intérprete, que ele fique calado e fale consigo mesmo e com Deus, né? Calado ali no sentido de estar falando numa altura onde falando consigo mesmo e com Deus. Porque já que é uma língua que não tem uma interpretação, o meu vizinho não interessa ouvir o que eu estou dizendo. É a minha intimidade com Deus. Agora, se Deus dá a interpretação, aí é diferente. Porque o dom de línguas somado à interpretação, ele é equivalente ao dom de profecia. Porque não havendo interpretação, eu estou falando só com Deus. Se houver interpretação, aí já é uma mensagem para a igreja. Aí a igreja precisa saber o que está sendo dito. Não é verdade? Bem, o fato é que os dons espirituais faziam parte, sim, né, da vida da igreja, dos cultos. Os cristãos, eles recebiam, né, os dons espirituais, e esses dons espirituais eles eram praticados também por ocasião do culto ao Senhor. E é interessante quando Paulo vai regulamentar o uso dos dons, no capítulo 14, ele diz que ninguém, né, deveria proibir, né, o falar em línguas. E não proibais falar em línguas. Ele diz isso. Ele trabalha bem a questão do dom das línguas, do dom de línguas, mas dizendo como que deve funcionar, mas ele faz uma ressalva no final. E não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo com ordem e decência. Então, ele estimula o uso dos dons. Isso quer dizer que no culto cristão, os dons espirituais são bem-vindos, desde que aconteça numa ordem e para edificação. Ok? Bem, eu vou então agora, nesse momento, dar por encerrada a nosso terceiro vídeo, né, da nossa segunda aula. Ficou um pouco extenso, mas era necessário passar todo esse conteúdo para os irmãos.
e eu vou estar encaminhando para vocês uma atividade que vai estar baseada aí na nossa apostila, na nossa aula, e alguma coisa que vocês terão que fazer uma pesquisa na internet para descobrir o sentido da pergunta, ok? Deus abençoe, até a nossa próxima aula, semana que vem. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento em que encerramos este vídeo, também esta segunda aula. Te peço, a Deus, que todo o conteúdo desta aula possa estar sendo gravado no coração, na mente dos nossos irmãos, e que eles possam ter o ensinamento adequado desta matéria para melhor te servirem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.